Ora, por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás, muito conhecido. Estando, pois, o povo reunido, então você tem o governador com todo o aparato de segurança do governador, você tem todos os principais líderes religiosos de Israel, os cabeças, e você tem o povo ouvindo, assistindo, uma multidão vendo. Esse vai para lá, vem para cá, e o silêncio de Jesus. Então, estando o povo reunido, perguntou Pilatos, o governador, ao povo agora. Agora é você presente. Agora somos nós, é o povo. E perguntou o governador ao povo o que eles queriam que fosse feito. A quem quereis que eu vos solte? Solte para vocês. Vos solte, solte para vocês. Quem é que vocês querem que eu solte para vocês? A Barrabás ou a Jesus, também conhecido como o Messias, o Cristo? Porque sabia que, por inveja, as autoridades religiosas o tinham entregue. Pilatos não tinha nenhuma dúvida que ele não estava diante de um julgamento sério, onde houvesse evidências que corroborassem acusações, que levassem a uma sentença, que, por conseguinte, conduzisse a uma execução. Ele sabia que não havia ali nada sério, que o devido processo legal estava sendo transgredido desde o nascedouro, que Jesus não tinha chance, que ele estava ali para ser acusado, sentenciado e condenado. Essa era a vontade da religião, dos donos da religião. E Pilatos sabia que por inveja desses religiosos, eles tinham entregue a Jesus. Inveja da popularidade de Jesus sem fazer nenhuma força. Inveja de que eles, religiosos, falavam no poder de Deus. Jesus manifestava o poder de Deus. Eles, os religiosos, diziam para que as pessoas fizessem sacrifícios e comprassem deles os animais para que os sacrifícios fossem feitos, de modo que em cada ato de sacrifício eles enchiam o bolso. Por isso, quanto mais gente fizesse sacrifícios, tem que sacrificar ao Senhor, como você ouve hoje em dia, mais eles ficavam ricos. Eles falavam de sacrifícios para obtenção de favores. Jesus fazia todos os favores do céu e da terra de graça, sem cobrar nada a ninguém. Eles tinham inveja. Eles tinham uma doutrina da ressurreição. Os que não eram saduceus, os fariseus e os outros, tinham uma doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitava os mortos. Eles diziam que eram os detetores, os compreendedores dos oráculos de Deus, da vontade de Deus, das revelações de Deus. Jesus não carregava nenhum livro da Escritura com ele, e nenhum dos seus apóstolos carregavam livros do Velho Testamento. Não, ele era a palavra encarnada, ele era a profecia cumprida. E os principais sacerdotes o viam com a liberdade de tratar a Escritura como algo que não estava fora dele,
mas como algo que estava dentro dele e que ele decidia qual era a interpretação da Escritura, que vigia, que podia se aplicar com pertinência em cada uma das circunstâncias da existência. E os sacerdotes se enchiam de ódio, de inveja, e Pilatos sabia disso. Os principais líderes religiosos queriam a reverência do povo e se faziam temer para ver se obtinham reverências. Jesus não fazia nada, amava todos, carregava criancinhas, tocava em leprosos, abraçava doentes, visitava países à volta e metia a mão aonde havia gente contaminada, nos cemitérios pagãos, transitava de um lado para o outro, sem fazer banhos e batismos de purificação, nem para lá e nem para cá o tempo todo. Carregava a santidade de Deus enquanto permitia que mulheres beijassem os seus pés e os enxugassem com os seus cabelos ou derramassem nardo puro, puro perfume puro sobre a cabeça dele. E os religiosos ficavam assim, com aquela perplexidade eroticamente presente na doença deles. E Jesus, em santidade absoluta, dizia: não molestem, deixai-a, ela está fazendo bem a mim e eu gosto. Isso enchia o coração deles de inveja, porque ele não se importava com a interpretação dos homens, conversava com uma samaritana na solidão de um campo sem ninguém, uma mulher de má reputação, e Jesus não se defendia disso. Entrava na casa das irmãs Marta e Maria e não pedia companhia de ninguém para ver que não estava acontecendo nada demais lá dentro, porque ele era livre para entrar e para sair. E por inveja, os religiosos que viviam querendo guarda-costas para que dessem testemunhos de que eles estavam entrando e saindo sem fazer nada, ficavam mortos de inveja dessa liberdade absoluta de Jesus. E para agregar tema à inveja deles, a vida de Jesus inteira era uma provocação à inveja desses líderes da religião, que tinham grande raiva, tomada de inveja quanto à liberdade absoluta deles, que nunca pediu autorização de ninguém para ser quem era, para fazer quem era, para ir aonde ia, para comer o que comia, para beber o que bebia, para escolher as amizades que escolhia, para privilegiar muitas vezes publicanos, pecadores, meretrizes, prostitutas, aos religiosos, a quem ele dizia: em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Por isso, eles morriam de inveja de Jesus, porque Jesus não cabia na religião e não queria fazer nenhuma força para caber, não fazia nenhuma média ponderada para diminuir a profundidade do conflito, nada disso. Por isso, morriam de inveja de Jesus. Morriam. E Pilatos sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, Pilatos no tribunal, no meio dessa bananosa, que para Pilatos era uma angústia aquela história. O que eu tenho a ver com isso? O que esse homem está fazendo aqui? Por que esses caras são loucos assim? Meu Deus!
Eu nunca os vi ter um surto de desejo tão compulsivo, querendo que eu mate por eles alguém que não precisa morrer, porque não há razão para morrer. Ele é apenas o condenado da inveja, da dor de cotovelo, da raiva desses que queriam ter o que ele tem sem pedir, o que ele recebe sem barganhar, o que dele é, porque é posse, não é barganha. Ele é assim porque ele carrega isso nele e não sente nenhuma necessidade de explicar isso nem para mim, nem para ninguém. E Pilatos já estava com o coração completamente certo de que aquela pessoa era inocente e que o banditismo religioso é que queriam fazer dele um herege digno de morte. Então, estando Pilatos no tribunal, o povo assistindo, os religiosos clamando, brandindo, era uma verdadeira magia negra. No tribunal de Pilatos, era o carrossel do ódio, o único indivíduo isento, tentando fazer a justiça acontecer, era Pilatos. E aí, para piorar a situação da consciência dele, a mulher dele, a mulher de Pilatos, mandou um recado. Olha o recado da mulher de Pilatos. Chega um guarda, eu não sei se falou no ouvido de Pilatos ou se deu um texto escrito, porque ela devia ser uma mulher alfabetizada, romana, ou no mínimo mulher do governador romano, era para ter toda a capacitação de ser uma mulher alfabetizada. Naquele tempo, a maioria das mulheres não sabia ler nem escrever. Mas o fato é que essa mulher manda uma mensagem, ou por um guarda de confiança, ou por um bilhete. E o que é que dizia a mensagem? É veemente: não te envolvas com Jesus, esse justo. Porque hoje, nessa noite, eu tive um sonho com ele. E neste sonho, eu muito sofri a respeito dele. Por isso, não te metas com ele, ele é justo. Não faças nada. Essa mulher de Pilatos tinha amor pelo marido, ou consideração pelo marido, ou carinho pelo marido, ou preservação em relação ao futuro do marido, dizendo: olha, isso é muito complicado, é melhor lidar com César do que lidar com esse justo. Eu sonhei com ele, e eu me angustiei, porque no nosso sonho, no meu sonho, nós estávamos do lado errado da história. Então não te envolvas com ele, como se fosse possível. Pobre do Pilatos já estava todo envolvido, todo enrolado, só por estar ali, só por ser o governador, só por, apesar de toda a sua defensoria, no final, ter que decidir, porque era prerrogativa dele mandar para a morte ou não. Ele está fazendo tudo para não mandar. Mas o poder político final era da maioria religiosa. Ele não podia, de modo algum, transgredir o desejo dos religiosos e da multidão insuflada pelos religiosos, sob pena de que houvesse um grande motim. E se houvesse um grande motim, consentido por Pilatos, era a cabeça de Pilatos, queria ser demandada por César, ou no mínimo colocada em perigo, a posição dele totalmente relativizada, e ele poderia vir a ser
substituído, no mínimo, era o que lhe aconteceria. E o sentido de autopreservação, conquanto ele tivesse visto o cenário inteiro, patético das invejas, e conquanto venha essa mensagem da esposinha, não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho eu muito sofri a seu respeito, não era ainda o bastante no meio da angústia política e no limiar da decisão que esse cara teria que tomar, sem que ele mesmo percebesse que ele entraria definitivamente para a história, por uma decisão que ele nunca quis tomar, por uma causa que ele nunca quis comprar, mas por uma obrigação política que ele não conseguiu evitar.